Olá a todos, Deus abençoe a tua vida, a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dividir com você uma palavra, uma mensagem que Deus possa, através dessa palavra, dessa mensagem, alcançar a sua vida, te dar uma direção, um entendimento, para que você possa amadurecer. Não só você, eu também, nós possamos amadurecer no sentido espiritual. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui, acho que ficou melhor, e gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem, ela vai ser rápida. Está no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10, diz assim, eu estou usando como sempre tenho usado, de um tempo para cá, a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto, e Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. No começo da igreja, de igreja, eu estou falando de placa de igreja. No começo, logo depois do Senhor Jesus ter ressuscitado, a Bíblia diz que ele ficou um tempo com os apóstolos, ele foi levado ao céu, e se formou a igreja, aqueles que creram, se reuniam de casa em casa, de lugar em lugar, se reuniam para participar da Santa Ceia, se reuniam para adorar, para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, aqueles que não existia a Bíblia. Os apóstolos ensinavam aquilo que eles ouviram o Senhor Jesus falar. E as pessoas que creram, a Bíblia diz que havia muitos milagres, maravilhas, as pessoas inclusive chegavam ao ponto de vender o que tinham, pegavam o valor daquilo que venderam. Falou lá, o ciclano tinha um terreno e vendeu por 100 mil reais, vamos colocar assim. Ele pegava aqueles 100 mil reais e ia lá e entregava ao apóstolo. E o apóstolo diz que ele dividia com quem precisava. Via quem estava necessitado e dava X para A, X para B, X para C, e assim fazia. É porque os apóstolos não estavam interessados em ficar milionários, ricos, como é hoje. Não estavam interessados em ostentar uma vida. Eu estava vendo ontem, já tinha visto várias vezes, vi ontem de novo com a minha esposa, aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Você vai ver qual foi o fim da vida de Paulo, como era a vida de Paulo. Aí você vai comparar com os apóstolos, com os grandes pregadores de hoje, você vai dizer, meu Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Paulo estivesse vivendo entre nós hoje, Paulo ia ficar claro que Paulo talvez ia precisar de um avião, provavelmente ia precisar de um avião, para viajar de lugar para lugar para pregar o evangelho. É claro que ia ter um lugar para Paulo ficar, um carro para levar Paulo para lá, para cá. Mas Paulo estava preocupado em ter casa, em ter bens, em ficar milionário, em ter muito dinheiro. Paulo não estava preocupado com isso, não. Paulo não queria saber disso. Certa vez Paulo até falou, olha, eu poderia querer, mas eu não quero, eu trabalho. Eu não quero que ninguém me sustente. Então, diferente dos grandes pregadores de hoje, que é uma vida de ostentação, carro importado, 2, 3, 4, 5 aviões, 3, 4, 5 helicópteros, mansões, e dinheiro, e nunca satisfaz, A Bíblia chega a falar que são pessoas tipo assim, que são como lobos devoradores, nunca estão satisfeitos, cada vez querem mais. Então as pessoas chegavam lá, vendiam, colocavam aos pés, está aqui apóstolo, eu vendi. E aí eles dividiam. O principal naquela época era Pedro. Paulo ainda não tinha se convertido, Paulo ainda não tinha começado a caminhada dele na fé, pregando o evangelho. Então Pedro, ele dividia. Chegava Pedro, ciclano lá está precisando lá, o David se converteu.
O David está precisando, não tem alimento, ela compra para ele. Quem está precisando, dá lá para ele, ajuda ele, tem dinheiro aqui. Era assim. E diz que esse homem, Ananias e Safira, que se diziam convertidos, tinha um terreno, o Ananias vendeu. E o que era para ter feito? Ter pego aquele valor e ter levado e entregado ao apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro ali iria administrar. Porque no começo a preocupação era com a salvação, não era com glória, com ter dinheiro, com conquista. Eles davam graças a Deus pelo que tinham. Só ler a Bíblia. Não ficavam murmurando, reclamando, e eram perseguidos. Eram mortos. Tinham que se reunir escondidos. Então Pedro, ele fazia assim. Então esse Ananias vendeu um terreno. E Deus mostrou para Pedro que o Ananias estava mentindo. Então o Ananias chegou para levar um pátio do valor, levou todo o valor, porque ele vendeu, sei lá, por 100 mil, mas ficou com, sei lá, 50 para ele e colocou 50 ali. Pedro falou: por que tu mentiu, Ananias? Por que você está fazendo isso? Por que você não fala a verdade? Era teu, apóstolo, estou dando só a metade, a outra metade quer ficar para mim. Acabou, é um direito teu. E diz que por esta atitude ele caiu morto. Então, assim, versículo 4. Antes de você vendê-lo não era seu? Depois de vender o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. Versículo 7. Atos 5, 7. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Daí o homem caiu morto. Enterraram ele. Aí 3 horas a mulher dele não sabia o que tinha acontecido. Chegou lá e Pedro: Safira, qual o valor que vocês venderam o terreno de vocês? Foi para esse valor aqui? Que o teu marido trouxe aqui? Foi sim, senhor, foi esse valor. Meu marido vendeu exatamente o valor que ele colocou nos pés do Senhor, que ele trouxe. Versículo 9. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram lá do marido. E toda a igreja, todos aqueles que souberam disso, ficaram apavorados. Aí aquela mulher também chegou, Pedro perguntou: teu marido vendeu por esse valor aí? Que ele colocou aqui? Foi isso aqui? Foi sim, senhor, foi esse valor. Tá exatamente honesto, está correto, é exatamente isso. Por que vocês mentiram para Deus? Por que vocês quiserem enganar o Espírito de Deus? Os homens que levaram teu marido e sepultaram ele vão levar você agora. Porque da mesma forma que aconteceu com teu marido, vai acontecer com você. Ela caiu morta, morreu. Eram cristãos, aparentemente convertidos. Estavam ali no meio da comunidade, oravam, comiam com eles, participavam da ceia, ouviam os ensinamentos. Tinham liberdade de chegar a Pedro, para conversar com Pedro. Mas por quê, pastor? Não era deles? Era deles. Eles faziam o que eles quisessem. Era mais bonito o Ananias ter chegado e dizer: Pedro, eu vendi por 100 mil, mas só vou dar 50. E ela chegar e ter dito: olha, o meu marido ele vendeu por 100, mas aí a gente ficou com 50 para nós, a gente quer gastar, quer comprar outra casa, a gente quer dar para nossa família, quer deixar para os nossos filhos, sei lá. Mas por que, pastor, isso aconteceu? Primeiro que isso mostrou que as coisas de Deus não são brinquedo. Mostra para mim e para você. E mostrou para aqueles, porque ele disse que quem soube disso ficou apavorado, entendeu que com Deus ninguém brinca, Deus ninguém se zomba. A Bíblia fala isso em Gálatas, que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém brinca. E tem gente dentro da igreja que participa da Santa Ceia, que vai na reunião, que ora, que diz que é crente e que vive brincando.
vive levando as coisas de Deus na brincadeira, não tem seriedade, sim, não tem temor, respeito pelas coisas de Deus, e não é não comer carne na sexta-feira santa, não tem nada a ver com isso, viu? Não, porque não adianta não comer carne na sexta-feira santa porque é pecado, mas minto, engano os outros, trai minha mulher, falo palavrão, tenho ódio no coração, mágoa, não perdoo, não adianta nada, isso é religião em si, mas não adianta nada disso se eu não tiver temor, compromisso. E mais, gente que está dentro da igreja, que tem uma aparência de crente, tem uma aparência de cristão, de convertido, de homem de Deus, mas é só uma aparência. Porque fora da igreja, lá no trabalho, dentro de casa, na rua, ela, ele, são outra coisa. Quer dizer, mentem, tentam enganar. Mas eles não enganaram, não. O Pedro está querendo dizer enganar, é uma forma de ele falar. Vocês quiserem mentir, vocês quiserem enganar Deus, porque ninguém pode enganar Deus. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem é cada pastor, cada pregador que está no altar, cada membro que está na igreja. Deus conhece o coração de cada um, ninguém engana Deus. Mas por que Pedro falou? Uma maneira de dizer, como Pedro disse, por que vocês quiserem enganar Deus? Porque vocês querem mentir para Deus, Deus conhece. Porque vocês não foram verdadeiros. Eu tenho muitos defeitos, eu tenho vários, eu não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu acho que numa escala de pregadores, de homens de Deus, devo estar em último. Devo ser, não sou o último. Lembro que muitos anos atrás eu num altar pregando, eu estava numa sede. É café, tá? Vou tentar mostrar aqui, não vai dar pra mostrar na câmera, aqui é café. Eu vou ver pastor bebendo, achando que é alguma outra coisa. E eu lembro que eu fiz uma pregação e falei, contei meu testemunho e fui sincero. E lembro que quando eu saí do altar, eu fui repreendido por um pregador. Na época era meu líder, né? Meu líder, eu tinha que me submeter a ele, às ordens dele. E ele disse que eu não poderia contar o meu testemunho e falar aquilo porque as pessoas não entenderam. Eu falei para ele, olha, com todo respeito, eu não estou preocupado com o que os outros podem dizer, eu estou preocupado com aquela pessoa que entendeu. Aquela mãe que o filho dela está vivendo essa vida, aquele pai que o filho dele está vivendo essa vida, e ela entende, né? Ela viu meu testemunho e entende que Deus pode mudar a vida do filho, sabe? A pequenez da mente das pessoas. Eu fui repreendido por isso, porque eu sempre fui muito sincero. Às vezes me expressei de uma maneira errada, mas eu queria ser sincero, já fui criticado até por irmãos que frequentam aqui conosco. Porque eu nunca vi pastor falar isso, nunca vi pastor comentar, mas eu sou sincero no meu jeito de ser. É que no mundo, não que eu seja melhor que ninguém, acabei de dizer, eu sou o último de todos. Nem para servo sirvo. Deixa eu falar para o Senhor, nem para servo sirvo. A Bíblia fala do servo, se faço o que Deus manda, eu sou servo inútil, mas e quando eu não faço o que Deus manda? Então eu sou pior do que servo inútil. Sei o que eu sou. Mas eu sempre procurei ser verdadeiro, sei o que eu sou. Claro que cometi meus erros, minhas falhas, há coisas que só Deus sabe. E entre eu e ele a gente resolveu, colhi o que plantei, mas Deus sempre teve misericórdia de mim. E que até o último suspiro meu nesse mundo, ele continue tendo misericórdia de mim, como continue tendo de você. Fique se martirizando por erros, por falhas, porque nós somos seres humanos de carne e osso. Então, mas eu sempre procurei ser sincero. Todo mundo que vivemos hoje cheio de falsidade, alguém que é sincero, é tido por errado. Mas tem gente que ela quer mascarar uma coisa, ela quer demonstrar uma coisa que ela não é. Ela tenta enganar a Deus. Eu poderia estar usando isso aqui de pessoas, por exemplo, que pegam um propósito na igreja e prometem para Deus uma coisa e fazem outra. Fazem um voto com Deus e não cumprem, não tem responsabilidade, sim. Também, mas também quero focar mais na questão espiritual de pessoas que têm uma aparência, vivem de uma aparência, mas são outra coisa, fala isso, são outra pessoa, é outra pessoa. É outra pessoa e vive naquela aparência. Vive naquela aparência.
Em vez de ser sincero, olha, Senhor, eu não consigo, eu não tenho força, eu preciso de ajuda, eu quero mudar. Sabe? Tomar algumas atitudes. Tem pessoas que você tem que se afastar dela, tem pessoas que você tem, mas é meu amigo. Não, teu amigo é Jesus. Qualquer pessoa que seja namorado, namorada, esposo, marido, eu sou meio radical, filho, filha, pai, mãe, irmão, familiar, não importa, qualquer trabalho, qualquer coisa que está colocando, atrapalhando a tua comunhão com Deus, se aparte. Se aparte. Alguns dias atrás, um senhor fez um comentário comigo, eu não lembro se foi ele ou foi a esposa dele, falou assim para mim que estava trabalhando muito e o único dia que tem para vir na igreja é domingo. Porém, a empresa que ele trabalha está querendo que ele trabalhe domingo e ele disse que ia pedir as contas. Ele não ia deixar. O único dia que ele tem para poder vir, congregar, ter mais tempo para orar, para ouvir a palavra, para se reunir com os irmãos da fé, se alimentar, não poder vir, então ele preferia não vir. Eu preferia pedir as contas do trabalho. Tudo bem que de repente um outro domingo, uma situação, mas não todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo. Tem que ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Então, Ananias e Safira, a mão de Deus pesou na vida deles porque eles foram falsos. E repare que a pessoa que vive uma vida de falsidade, de mentira, uma pessoa que não tem uma vida com Deus, ela vive só de aparência, a vida dela está sempre marcada por destruição, por dor, por decepção, por aflição, porque a vida dela é assim, ela vive assim. Ela vive uma vida de mentira, de falsidade. Hoje o Espírito Santo está dizendo para nós que estamos ouvindo essa palavra, ter uma vida sincera, uma comunhão sincera, verdadeira com Deus. Não viver uma vida de falsidade, de mentira, até porque ninguém engana Deus. Nós podemos enganar os homens, podemos enganar, eu posso enganar você, você pode me enganar, eu posso enganar minha esposa, até uma hora a casa vai cair. Muitos pregadores que a gente vê na internet, uma hora a casa dele cai, uma hora a casa dela cai. Muitos políticos que de bom, e uma hora cai. Tenha uma vida sincera, se corrija, muda as atitudes, assume teus compromissos e seja fiel em tudo, porque Deus tem procurado isso, pessoas que são fiéis e verdadeiras. Isso vai estar afastando da tua vida as maldições, a morte, a angústia, a aflição, a decepção, de que nada dá certo, nada vai para frente, a vida dela não vai, não flui, as coisas não acontecem. Temos igreja porque vive uma vida de aparência. A própria palavra diz que Deus tem procurado aqueles que são verdadeiros, né? Adorem o Espírito em verdade, são verdadeiros. Medite nisso, medite na tua vida com Deus. Medite na tua vida com Deus. Eu sempre falo isso, e para acabar aqui eu falo isso, eu falei que ia ser rápido, mas já tem 18 minutos. Tem gente que a ficha dela só vai cair quando for tarde demais. Quando ela já partiu desse mundo e não tiver mais oportunidade, porque além disso trazer bênçãos nesse mundo, vai também lhe dar a garantia do mundo do porvir, da salvação da sua alma. Que Deus abençoe você, a tua casa, e que aquele que tem vivido de aparência possa despertar e decidir no seu coração, eu quero mudar, e pedir ajuda do Espírito Santo, e Ele vai ajudar essa pessoa a mudar. Deus abençoe a tua vida, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus.